Olá, dando sequência ao vídeo anterior, a gente falou sobre Lean. Eu vou trazer agora os 8 desperdícios que são as principais referências dentro do conceito quando se fala de Lean, né? O que seriam esses 8 desperdícios? Tudo aquilo que nós encontramos dentro de um sistema produtivo e que muitas vezes a gente não consegue perceber o impacto que esses 8 desperdícios geram numa cadeia produtiva, tá? Uma palavra de ordem que nós tratamos no vídeo anterior, quando eu trouxe, é que o Lean é algo enxuto. Lean é enxuto, né? Ou seja, algo ótimo. Ótimo no sentido de nós termos poucas perdas, nada de desperdícios ou poucas necessidades de ajustes, retrabalhos e algo que não some, tá? Não vai somar ao nosso processo produtivo, tá? Vou colocar aqui em evidência. Depois eu falei em algum momento lá na explicação sobre maximização de valor. Maximização de valor. O que é maximizar valor? É tornar o produto com o máximo de valor agregado, né? Por exemplo, se eu vou montar um subconjunto, vou montar um determinado produto, maximizar o valor é fazer essa montagem com o máximo de tempo dedicado à montagem, né? Se eu tenho lá, vou escrever aqui, exemplo. Exemplo de maximização de valor. Montagem de produto. Agregar valor ou maximizar valor é trabalhar montagem, fazer a montagem. Isso agrega valor. Vou colocar diferente aqui para identificar. Buscar componentes, ou seja, deslocamento. Quando eu falo em deslocamento, eu estou falando da necessidade do colaborador ir até um outro local que não seja o posto de trabalho dele, buscar uma peça, buscar um parafuso. Ele não vai agregar valor. Ele não vai estar somando ao produto. Ou seja, ele deveria estar com esse componente à mão para que ele fosse fazer apenas o quê? Montagem do produto, né? Isso aqui é maximização de valor. Então, quando nós falamos em maximizar valor, é aproveitar aquele tempo disponível que o colaborador tem e transformar esse tempo disponível em tempo efetivo de produção. Ou seja, eu tenho 8 horas de trabalho na minha empresa e eu preciso dedicar ao máximo de tempo sobre essas 8 horas fazendo montagem do produto e não deslocamentos ou movimentações que não vão agregar valor, tá? Bom, seguindo nessa linha de raciocínio, nós vamos entender agora, vou movimentar essa folha para cá, sim, os 8 desperdícios do Lean, tá? Eu vou colocar numa ordem aqui, não quer dizer que isso é uma ordem de importância, né? Mas nós temos os 8 desperdícios que são basicamente da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, primeiro, transportes. Transportes, aqui eu vou trazer 2 que são muito parecidos, às vezes gera uma confusão. Transportes aqui se trata de movimentações de materiais. Qualquer tipo de material dentro do processo produtivo, né, eu considero como uma perda quando eu tiver muita empilhadeira, por exemplo, empilhador, deslocando materiais para um lado e para o outro. Tá? Eu tenho que pensar um processo, um sistema produtivo com o mínimo de transporte possível. Então, eu tenho que ter, por exemplo, receber material, se é possível fazer isso, quando o material chega, eu já depositar esse material junto ao ponto de consumo, né? Porque quando eu deixo no armazém, no estoque, por exemplo,
eu tenho dois momentos com movimentações, que é o recebimento e depois o deslocamento até o ponto de consumo. Claro que nem sempre é possível levar direto ao ponto de consumo, mas se fosse possível, seria o caso de fazer, né? Que nem, vou pegar o exemplo de uma máquina de corte laser, cortar chapas com um sistema de corte laser. Por que eu vou ter um estoque, um armazém, estocando chapas? Então, eu recebo as chapas, descarrego no armazém, depois eu tenho que carregar do armazém e levar até a laser. Claro que eu estou falando um exemplo que às vezes para algumas situações é impossível, né? Mas se eu pudesse fazer o descarregamento dessas chapas já junto à máquina laser ou muito próximo da máquina laser, eu evitaria uma certa necessidade de movimentação do transporte desse material, né? Então, quando eu faço descarregamento num local e depois eu tenho que atravessar toda a fábrica para abastecer a máquina laser, por exemplo, eu tenho um transporte excessivo, ou seja, eu estou tendo um desperdício de material, de recurso que muitas vezes não era necessário, né? Podia ter resolvido de outra forma. Aí nós temos um outro ponto que é muito parecido com o transporte, que às vezes dá confusão, que trata do deslocamento, que aqui deslocamento aqui seria pessoas, caminhar, vou colocar aqui caminhar, quando o operador caminha demais. Vou colocar o exemplo aqui, que nem eu falei antes, né? Buscar componentes. Teoricamente, eu tenho que fazer o quê? Ter um operador, né? Vou pegar o exemplo que eu comentei antes. Se ele faz a montagem de componentes, qual é que é a função dele? Montar componentes, né? Não é buscar o componente, né? O operador, ele está disponível 8 horas dentro da empresa e dentro dessas 8 horas ele precisa produzir ao máximo possível, dentro de uma condição adequada, obviamente, né? Mas ele tem que produzir o máximo possível, sejam 7 horas, 6 horas e meia, mas é o tempo que eu tenho que aproveitar essa mão de obra, ou seja, eu tenho que ter uma alta eficiência para que aquele operador traga o máximo de produtividade. Então, se eu tenho alguma maneira de contornar e evitar essa necessidade de deslocamento, eu tenho que fazer, porque é um desperdício que nós temos, tá? Outro desperdício é defeitos e retrabalhos. Defeitos e retrabalhos. Aqui nós temos perdas em função do produto, eu vou colocar aqui em destaque, inclusive. Aqui eu tenho o retrabalho, eu tenho produto e mão de obra, né? Eu tenho o desperdício de produto e de mão de obra, porque eu estou refazendo algo já feito. E aqui eu tenho produto, né? Então eu tenho pelo menos vou fazer assim, fator tempo, ou seja, eu tenho 3 pontos muito importantes que dentro da minha produção, dentro da minha cadeia produtiva, que são impactados por esse defeito, esse desperdício do Lean, né? Que é o produto em si, que talvez quando o defeito for muito grave ele é sucateado, né? É sucateado, jogado no lixo, né? Ou se eu vou retrabalhar ele, eu ainda assim posso ter um produto mal feito, um produto ruim, né? Além da mão de obra, que eu vou gastar o tempo de mão de obra para fazer esse retrabalho, que é o meu tempo que acaba sendo envolvido tanto na questão produto quanto na questão mão de obra. Ou seja, é um problema, um desperdício muito grande que talvez o de maior impacto dentro de uma cadeia produtiva, tá? Aqui nós precisamos de um trabalho do sistema de gestão da qualidade, né? Junto com a engenharia, especialmente, engenharia de produto ou de processo, que é fazer uma agregação de valor no sentido de atuação crítica construtiva, né? Aqui eu vou aproveitar e fazer um comentário, né? A gente às vezes tem setores ou sistemas da qualidade ou pessoas do departamento de qualidade que não fazem nada mais do que apontar o dedo para o defeito e jogar a responsabilidade para as engenharias resolver. Isso não é ser construtivo. O sistema de gestão da qualidade precisa ser um setor que aponte os defeitos com base técnica e critérios de especificação,
Porém, ao mesmo tempo, ele precisa ser um suporte para as áreas de produção e áreas de engenharia para a resolução do problema. Eu já vivi experiências onde o setor de qualidade se posicionava no trono, né, apontava o dedo para todo mundo e exigia responsabilidades dos outros, mas não se envolvia com a solução do problema. E eu não concordo, não acho certo isso, porque quando nós estamos falando de uma cultura Lean, e eu vou explicar na sequência, nós estamos falando de uma filosofia de vida, uma cultura de empresa, uma postura como equipe dentro de uma organização. Então, não faz sentido nenhum nós termos um sistema da qualidade que aponte o dedo para as variáveis que o processo apresenta, que não são totalmente controladas. Então, nós precisamos ter um pensamento de equipe e as engenharias, ambas, produto e processo, bem como qualidade e os demais departamentos, têm responsabilidade que precisa ser dividida da mesma forma e atuar sobre defeitos de trabalhos ou todos os desperdícios que uma empresa tem. Tá? Outro desperdício que nós temos, eu vou colocar aqui, é processos desnecessários. Processos desnecessários. Ou seria aquele excesso de processamento, né? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu lembrar agora. Usinagem. Eu vou colocar um exemplo, talvez alguns não saibam o que é usinagem, né? Mas aqui é tornos, tá? Às vezes eu tenho uma peça que eu poderia... Eu vou colocar um exemplo assim. Essa é a minha peça, tá? Talvez o que me interessa numa montagem de um produto é essa face aqui e essa aqui. Ou seja, eu não preciso fazer o processamento nessas faces aqui e eu faço, né? Porque se o ponto de contato na hora da montagem são apenas essas duas faces aqui, que eu estou marcando em vermelho, destacando em vermelho, eu não tenho necessidade de fazer qualquer tipo de processamento nas demais. E eu faço mesmo assim. Então, quer dizer, é um processo desnecessário. Então, é uma outra forma de desperdício. Tá? O outro desperdício muito importante é a espera. Aqui é quando não funciona o just-in-time. Quem não sabe? Just-in-time. Just-in-time é peças, componentes ou materiais diversos disponíveis no momento de consumo. Né? Eu ter os materiais disponíveis no tempo de consumo. Ou seja, conseguir fazer um balanceamento tal da minha linha de produção que no momento em que eu estiver processando o material, e aí, por exemplo, eu sou esse operador aqui, tá? Eu sou esse operador aqui. Eu tenho essa peça sendo montada. Quando eu termino essa operação, eu vou passar essa peça para cá, né? E aí vai ter o meu colega de montagem aqui, e ele vai receber essa peça que eu montei, tá? Quando eu passei essa peça para cá, eu não tenho mais nenhuma peça comigo. No mesmo tempo, eu tenho que ter uma outra peça chegando. Ou seja, quando eu faço a transferência da peça que eu acabei de montar, que é essa peça daqui, né? Quando eu passo ela para lá, ela chega aqui, eu tenho que estar recebendo essa outra peça. Ou seja, eu não fico esperando nada. É passar uma peça com a mão direita e receber o novo item com a mão esquerda. Isso é não haver tempo de espera. Porque se tiver tempo de espera, a palavra se resume em ociosidade. Né? Se eu vou fazer uma... Espera é o mesmo que ociosidade. Então, eu não posso ter mão de obra ociosa. Eu tenho que ter o máximo de aproveitamento dentro de uma condição ideal de trabalho, claro, mas eu tenho que ter esse tempo muito bem aproveitado. Então, eu não posso ter mão de obra ociosa, porque isso sim é um desperdício de um valor muito grande, né? E a minha empresa precisa otimizar isso. O outro
O outro desperdício que nós temos aqui, eu já acabei falando, desperdício de movimentos desnecessários. Um outro bem importante aqui, 245, nós falamos 245. Deixa eu lembrar aqui. Transportes, deslocamento, defeitos de... nós temos superprodução. Eu não fiz cola, tá, pessoal? Superprodução. E aí, às vezes, a gente pode se equivocar e esquecer de algum. Superprodução se resume em o quê? Estoque. Eu produzi além do que eu estou prevendo como entrega para o meu cliente. Então, tudo aquilo que eu tiver excesso de produção, eu estou falando de geração de estoque. Se eu estou gerando estoque, eu tenho o quê? Imobilizado, eu vou colocar aqui do lado aqui. Eu tenho capital imobilizado. O que significa isso? Eu compro matéria-prima, eu tiro o dinheiro do meu fluxo de caixa, eu compro matéria-prima, essa matéria-prima fica lá no estoque. Vou colocar um exemplo aqui para entender melhor, para vocês perceberem a importância desse desperdício. Se eu compro lá um parafuso, esse parafuso custa um valor monetário 2 unidades, R$2, $2, 2 euros. O que acontece? Quando eu tiver esse parafuso montado ou processado, talvez o parafuso não foi o melhor exemplo, eu vou estar agregando valor a um produto. E talvez no momento que eu fizer a agregação de valor, esse parafuso passe a valer 4 euros, ou R$4, ou $4. Quer dizer, quando ele está no estoque, ele tem um valor. Quando ele está processado, ele tem um outro valor. Bom, se eu fiz esse processamento e o meu cliente não quer comprar o produto ainda, eu tenho o quê? Eu tenho uma agregação de valor e tornei o meu estoque maior do que ele era antes. Ou seja, superprodução me gera estoque e isso impacta muito no meu fluxo de caixa. Ou seja, eu tenho um valor imobilizado muito grande. Então eu preciso ter esse cuidado e não fazer esse tipo de encaminhamento dentro de uma organização, né? Aqui eu preciso agora considerar que o outro desperdício é o estoque, e aí eu vou fazer uma complementação sobre esses dois, especialmente, tá? Quando eu tenho superprodução, eu gero estoque, tá? Ou seja, eu tenho um desperdício, eu tenho mais um desperdício no mesmo contexto. Agora, eu preciso entender as diferenças, né? Porque se eu tenho superprodução, eu produzia mais, eu produzia além, eu gerei estoque. Vou fazer um rabisco aqui. Só que desse caso, superprodução, a gente precisa fazer uma seguinte observação. Além de gerarmos estoque, nós temos aqui um custo com máquinas, mão de obra, matéria-prima e né? Ou seja, eu tenho uma correlação muito próxima nesses dois desperdícios, que é a superprodução, onde eu tenho um grande desperdício de recurso desnecessário naquele momento, né? Porque eu não vou vender igual, então por que eu estou gastando esse recurso? Posso estar depreciando com maior rapidez as minhas máquinas, gerando algum problema relacionado à manutenção, desgastes, assim por diante. E também eu tenho a questão do estoque que eu já falei para vocês, tá? Então esses dois têm uma relação muito próxima, assim como transportes e deslocamentos também possuem uma relação muito próxima, ok? Nós temos lá 2, 4, 5, 6, 7. O oitavo que falta, o oitavo desperdício, é o que entrou nos últimos anos como sendo parte desses desperdícios do Lean, e eu já vi acontecer isso muitas vezes e continua acontecendo em muitas empresas, que é o desperdício intelectual. Desperdício intelectual. Esse é um ponto muito importante, eu chamo a atenção aqui para o envolvimento de áreas como
direção, gestão e, sobre eles, RH. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos um desperdício intelectual, ele pode muitas vezes estar acontecendo em função de que o nosso departamento de RH, por exemplo, não tem um plano de cargos, não tem um trabalho voltado à identificação desses potenciais intelectuais que nós temos dentro da empresa, ou seja, às vezes eu não faço noção do conhecimento, da capacidade, das condições que a minha mão de obra possui, e aí eu tenho lá uma pessoa, às vezes com alto potencial, uma formação, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, técnico de automação, técnico de automação, e a pessoa trabalha como soldador. Não que não possa, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Esse meu técnico em automação, ele poderia estar criando soluções importantes, né? Eu vou colocar aqui do lado, criando soluções para agilidade na produção. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Ou seja, eu tenho uma pessoa com alto conhecimento, um técnico em automação, uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado, executando uma função operacional, né? Ou seja, aqui ele vai fazer o que o processo traz para ele fazer, que está definido, ele vai fazer e pronto, né? Só que ele poderia estar pensando soluções ou criando alguma forma de nós termos uma maior agilidade na nossa produção e ganhando eficiência no processo. Então, quer dizer, o departamento de RH ou a própria área estratégica e tática da organização precisa prestar atenção nos potenciais recursos humanos que ela possui e fazer o melhor uso disso, né? Ou então, contratar uma pessoa com uma formação mais alta, mais bem preparada, para fazer trabalhos operacionais, atividades operacionais. Não que isso seja um demérito ou que tenha menos valor, mas a gente precisa colocar cada profissional no seu lugar. Ou seja, se eu tenho uma pessoa com uma formação superior, óbvio, né, que ela está preparada para atividades mais voltadas a planejamento, a gestão, a tático, a estratégico, e talvez ela traga uma solução de maior impacto na organização. Então, quando a gente não presta atenção, não se faz um trabalho a partir do RH, do recurso humano, da gestão de pessoas, olhando para esses pontos, a gente acaba tendo muito desperdício de recurso, porque talvez eu pudesse estar otimizando alguns processos, algumas situações, e eu estou deixando isso de lado porque eu imagino que não há pessoas qualificadas para isso, e na verdade as minhas pessoas que são qualificadas estão desempenhando outras atividades que no momento não são, não que não sejam relevantes, né, mas acabam não sendo, não tendo uma utilização específica naquilo que nós estamos buscando. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, assistam nossos vídeos, acompanhem nossas publicações. O canal com muito conteúdo sobre engenharia de produção para quem gosta do tema, para quem está estudando, quem está se preparando para entrar no mercado dentro do segmento das engenharias, especificamente engenharia de produção. Dê essa força para que a gente continue criando material e auxiliando da menor ou da melhor forma, ou minimamente quem estiver. A gente também não é o melhor especialista do mundo nessa área, mas do que a gente conhece, a gente com certeza vai estar compartilhando no decorrer do tempo e buscando criar uma base de informações importante, porque o mais importante de tudo é compartilhar conhecimento, né? A gente precisa compartilhar conhecimento e fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento de forma mais fácil e repliquem isso no seu dia a dia, nas suas atividades profissionais, para que a gente consiga ter um mundo cada vez melhor. Um abraço a todos.